E a terapia não funciona, né? Eu já fiz terapia e não vi resultado algum. Se você já se sentiu dessa forma e quer entender um pouquinho mais como que realmente funciona a terapia, fica comigo nesse vídeo e vamos conversar. Olá, minha alma! Eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, eu estou no meu processo de autocura enquanto eu estudo para curar outras pessoas. Aqui o Céu Interior é um espaço onde a gente conversa sobre autoconhecimento, autocura, enfim, tudo aquilo que faz a gente evoluir. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve para ficar bem juntinho com a gente aqui, se curar todo mundo juntinho. Deixa seu comentário, deixa seu like se esse vídeo fazer sentido pra você. E, gente, vamos lá de papo reto hoje. Eu vou começar a semana já dando uma chulepada, né? Mas eu acho necessário e importante a gente conversar sobre esse tema e esse assunto. Por quê? Eu venho ouvindo muito sobre isso. É porque a terapia não funciona. É porque eu fiz e não funcionou. Não vi mudança, não vi isso, não vi aquilo. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente acredita que na primeira sessão de terapia tudo vai mudar, tudo vai fazer sentido. Mas a realidade, a realidade vivida, ela não é assim. Existe um processo dentro da terapia, existe uma evolução dentro desse processo terapêutico. E a verdade é essa, que não é na primeira sessão, não é na segunda, não é na terceira, é durante esse processo que pode durar alguns anos. Eu tô aí nessa jornada há mais ou menos há 5 anos e agora que as coisas estão realmente fazendo sentido para mim. Nossa, Vanessa, agora, depois de 5 anos? Sim, mas o que acontece? O meu processo foi um pouco mais longo, o seu pode ser um pouco mais leve, né? Menos tempo. Vai depender, sabe do quê? Da forma como você vai conduzir tudo isso. A terapeuta, a psicóloga, ela tá ali para te ajudar a enxergar as coisas que precisam ser enxergadas. Está ali para puxar o fiozinho daquele trauma. Tá ali para mostrar para você que tem coisas que você reclama no outro, mas que tá refletindo aquilo que tá dentro de você que você não tem coragem de olhar. Compreende? Então, dependendo da forma como você visualiza isso, da forma como você conduz isso, o resultado pode vir muito mais rápido. Então, não é depositar só na psicóloga, na terapeuta, na psicanalista, a nossa evolução. Porque a terapeuta, enfim, a pessoa que você escolheu para te ajudar nesse processo, ela tá ali para te dar uma condução, para dizer uma palavra para você descobrir as suas próprias respostas. Então não adianta você chegar lá na terapeuta com um problema e falar para ela e você esperar que ela te dê uma resposta, porque ela não vai dar. Não é esse o intuito da terapia. A terapia é para te ajudar a enxergar, a compreender aquilo que você não consegue dizer, que muitas vezes acontece, tem muitas coisas que a gente não tem coragem de bater de frente, de olhar para aquele problema, para aquela questão. E nas entrelinhas, além da fala, a terapeuta ela olha as entrelinhas, a forma como você se comporta, o seu olhar, enfim, tem muita coisa que envolve esse processo, mas que ela respeita o tempo que é da gente. Não é que a terapia não funciona, existe o processo e nesse processo é a gente que faz a coisa fluir. É a gente que vai conduzir esse processo no depois. Então, a terapia leva aí em torno de 50 minutos a 1 hora, dependendo da terapeuta. E é 50 minutos a 1 hora de 24 horas de uma semana inteira, até o outro dia que você vai lá. Tem gente que faz quinzenal ainda, então, é pouco tempo. Você compreende? É muito pouco tempo. É a forma como a gente age e reage depois da terapia, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos pensamentos, que vai fazer toda a diferença. É a prática da autoterapia, aquilo que a gente faz depois, quando a gente recebe informação. É aquilo que a gente faz com a forma como a gente está agindo. Será que a gente está permitindo que, por mais que eu tenha consciência das minhas dores, eu ainda permito que ela reja a minha vida inteira? Que ela ainda tome conta das minhas ações e reações, principalmente? Os nossos sintomas, vão aparecer aí nas nossas reações. É a hora que a gente tem que acordar, olhar para aquilo, pela forma como a gente agiu e reagiu, e falar, aqui tem um sintoma. Vou fazer o quê? Vou anotar.
para depois, na próxima sessão, você tenha também argumentos para começar a sua terapia. Outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Eu, particularmente, durante esses 5 anos, eu passei por algumas terapeutas, tá? Eu conheci psiquiatras também, conheci psicólogas que tinham na abordagem TCC, tinha uma na humanista, e agora eu faço meu processo com uma psicanalista. Então, o que acontece? Existem maneiras do profissional trabalhar, tá? Então, cada um deles vai trabalhar numa abordagem. Não significa que todo terapeuta ele tem a mesma forma de trabalho, não. A QIET TCC vai agir de uma maneira, a humanista vai agir de outra maneira e a psicanalista, por exemplo, vai agir de uma outra forma. Eu me identifiquei mais, nessas experimentações que eu fiz, eu me identifiquei mais com a psicanálise. Tanto que isso me apaixonou de tal maneira que agora eu venho trabalhando na mesma área. Mas você tem que buscar aquilo que faz mais sentido para você. Então, se você gostou da profissional, você tem que ir lá descobrir que tipo de abordagem ela trabalha, para ver se aquilo ali vai encaixar com o que você precisa. No meu caso, muito trauma, muita bagagem que eu venho carregando, e que muitas delas eu nem sabia que existiam, para mim, a psicanálise fez mais sentido, porque eu busco lá atrás o que aconteceu, que está tendo reações agora como sintomas nas minhas ações. Então, para mim, fez mais sentido, por exemplo, do que a humanista, que foi um período que eu fiquei bem mais tempo. Amo ela de todo o meu coração, uma profissional maravilhosa, mas a abordagem, para mim, nesse momento, já não faz mais tanto sentido. Então, uma dica que eu deixo para vocês, sempre pesquisem a abordagem do profissional que você está escolhendo, para ver se vai encaixar com aquilo que você acredita que precisa. Então, faça uma análise também da abordagem. Outro ponto que é importante a gente conversar. Nem todo profissional é capacitado. Não é porque tem um diploma, gente, que você vai confiar de olhos fechados, tá? Então, tem abordagem, sim, que a gente precisa olhar, mas tem profissionais também que a gente precisa olhar. Todos que eu fui, eu tinha indicação, sabe? Então, busque indicação de profissional, aquilo que você se identifica, como a forma a pessoa fala, vai lá, experimenta, vai um dia para ver como que você se sente. Então, procure profissionais, principalmente de indicação. Acredito que vai fazer mais sentido para você, dando mais segurança, sabendo que aquele profissional é um bom profissional. Sempre tenha essa consciência, né, que para a terapia fazer sentido, você tem que estar se sentindo segura para falar, né, daquilo que te machucou. Você entender que você precisa ser corajosa nesse momento, porque são feridas que não foram bem cicatrizadas, que não se tornaram cicatrizes, que vão ser reabertas para que você consiga enfrentar aquilo e mudar os sintomas que aquilo causou na sua vida. Então, assim, existe uma questão de coragem de você olhar para tudo isso. O que acontece? A gente não vai mudar o passado, a gente não muda o que nos aconteceu. Não muda que aquela criança que existe dentro de você passou pelo que passou. Que aquela adolescente tem as suas revoltas gritando dentro de você. A gente não vai mudar a revolta, né? As coisas que aquela criança passou, aquilo que você passou, a gente não consegue mudar dentro da terapia. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente não vai mudar o passado na terapia, mas que a gente vai mudar os sintomas que tudo aquilo nos causou está regendo a nossa vida no agora. Então, por isso que necessita dessa consciência, dessa coragem de abrir aquela questão que doeu em você, compreender que não vai mudar aquilo, mas que você muda os sintomas que isso causa. Então, assim, às vezes a gente é muito reativa, qualquer coisa a gente tá chorando. Eu sou muito assim, muito chorona. Então, eu preciso compreender de onde está vindo esse choro, eu preciso acolher, né? Aquilo que me aconteceu para que eu possa melhorar, para que eu possa de fato me curar. Então é um trabalho, né, dentro da gente, a gente precisa ter coragem, compreender de fato que a gente merece, fazer as pessoas compreenderem, não é apontar o dedo e falar, você tem que fazer assim, não. É entender que você precisa dar um limite para as pessoas, então existe uma ação. Né? A gente toma consciência das questões, a gente acolhe, aprende a gerenciar nossas emoções, porque a gente não foi ensinada, né, a gerenciar. Então, a gente vai aprender a nomear para gerenciar essa emoção, para então a gente conseguir de fato agir para dar um sentido para aquilo ou realmente que aquilo que nos machucou não tome mais conta, né, do nosso inconsciente e faça a gente agir da forma como a gente vem agindo. Então, assim, aprender a gerenciar as nossas emoções é muito intenso,
Mas eu digo pra vocês que é algo libertador, sabe? Aquilo lá que a gente já conversou em algum vídeo aqui, que eu falo sobre conheça a verdade vos libertará. É exatamente isso. A gente conhecer as nossas verdades, entender que não somos um alecrim dourado, que muitas coisas que a gente reclama no outro, na verdade é um reflexo, né, sobre a gente, é uma projeção que a gente faz daquilo que está escondido dentro da gente no outro. E isso incomoda, porque a gente também não quer olhar. E é isso. Não é que a terapia não funciona. É que a gente precisa entender que é um leque, né? Um leque de você escolher um bom profissional, um leque de você escolher a abordagem que vai mais encaixar. Às vezes a gente vai ter que experimentar mesmo. E compreender que existe um processo dentro disso tudo que você precisa fazer a sua autoterapia depois que a gente sai da terapia. Então, não é que a terapia não funciona. Existem caminhos que a gente precisa levar em consideração para aquilo ali ter um sentido sobre nós e sobre a nossa jornada. Me conta, você já faz terapia? Já fez terapia? Como que foi para você essa experiência? Eu vou amar saber e vou responder todo mundo nos comentários. Então corre lá e deixe seu comentário. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Um grande beijo da Van e até a próxima!